Bom dia, e vamos hoje para o nosso último dia dos 10 dias de oração. Chegamos ao final e durante todos esses dias aprendemos grandes coisas sobre nosso Deus, aprendemos mais sobre salvação, sobre graça e sobre vida eterna. Todas as mensagens nos conduzem a esses momentos. E hoje o título é O Remanescente e a Oração. Que nós possamos aprender mais e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E vamos para a leitura então. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Não fiquem apavorados, não tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44, verso 8. Levante-se, resplandeça, porque já vem a luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Isaías 60, verso 1. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Mas o Senhor me disse, não me diga, não passa de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Jeremias capítulo 1, verso 7. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão de esperança que vocês têm. Livramento prometido. Companheiro peregrino, estamos ainda em meio às sombras e túmulos das atividades terrenas, mas logo nosso Salvador deverá aparecer para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé para o bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Aquele que morreu pelos pecados do mundo está franqueando as portas do paraíso a todo que nele crê. Logo a batalha estará finda e a vitória ganha. Breve veremos aquele em que se tem centralizado nossa esperança de vida eterna. Em sua presença, as provas e sofrimentos desta vida parecerão como se nada fora. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, verso 17. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade da perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, dos versos 35 ao 37. A fé vê Jesus posto como nosso mediador e à destra de Deus. A fé contempla as mansões celestiais que ele foi preparar para os que o amam. A fé vê as vestes e a coroa, tudo preparado para vencedores. A fé ouve o cântico dos remidos e aproxima as glórias eternas. Precisamos achegar-nos à fé em amor e obediência, caso queiramos ver o Rei em sua beleza. Em crer há paz e alegria no espírito. Creiam, creiam, minha alma exclama, creiam. Descansem em Deus. Ele pode guardar aquilo que lhe confiaram e os fará mais do que vencedores por aqueles que os amam. Transformação total. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Não há segurança para a pessoa que tenha uma religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação de natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, como no dia do Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas.
Seres celestiais entrarão em nosso meio, e homens falarão segundo foram movidos a fazê-lo pelo Espírito de Deus. Operassem, porém, o Senhor sobre homens, como fez no dia do Pentecostes. E posteriormente, muitos que hoje professam crer na verdade conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo que haviam de clamar: acautelai-vos do fanatismo. Diriam dos que estivessem cheios do Espírito: estão cheios de mosto. Atos 2, verso 13. Não está longe o tempo em que os homens queiram muito mais estreita relação com Cristo, mais a chegada à união com seu Santo Espírito, do que jamais tiveram ou terão, a não ser que abandonem sua própria vontade e seu caminho e se submetam à vontade e ao caminho de Deus. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Quando as almas anseiam por Cristo e buscam tornar-se um com Ele, então os que estão satisfeitos com a forma de piedade exclamam: tomem cuidado, não vá a extremos. Ora, sede cautelosos e não entreis em excitação humana, nem procureis suscitá-la. Mas ao passo que devemos ser cuidadosos de não entrar em agitação, não devemos encontrar-nos entre os que levantam indagações e nutrem dúvidas relativamente à obra do Espírito de Deus. Haverá pessoas que porão em dúvida e criticarão quando o Espírito de Deus tomar posse de homens e mulheres, porque seu próprio coração não é movido, mas se acha frio e insuscetível à impressão. Objetivo final. As 3 mensagens angélicas têm um propósito primordial: preparar o mundo para a volta de Jesus. Essas mensagens divinamente inspiradas alcançam seu auge em Apocalipse 14, 12. Texto em que João apresenta a identidade do povo de Deus no tempo do fim. O apóstolo afirma que essas mensagens são incorporadas por pessoas a respeito de quem se pode afirmar: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Pela graça divina, esse povo não suportará as provações dos últimos dias e será vencedor. Enfrentará a fúria da besta e manterá suas convicções de fé, sem poder comprar ou vender, enfrentando perseguição, prisão e a própria morte por causa de Cristo. O remanescente será obediente aos mandamentos de Deus. Essas pessoas não permitirão que o coração do mal as faça renunciar à sua lealdade. Isso porque vivem cheias de graça. Exaltam a Cristo e são obedientes em um mundo rebelde e desobediente. Os crentes do tempo do fim demonstrarão ter a fé em Jesus. A fé em Jesus é a mesma qualidade de fé em Deus que Cristo demonstrou na cruz. Jesus confiou quando não podia ver. Sua fé transcendeu o que estava acontecendo ao redor. É por isso que suas palavras finais foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, capítulo 23, verso 46. Pouco antes da volta de Jesus, o povo de Deus precisará exercer o mesmo tipo de fé, o que nos sustentará naquele momento de provação. A fé em Jesus, como podemos desenvolver essa fé? Primeiro, assim como a salvação é um dom, a fé também é, e ela cresce à medida que exercemos. Romanos capítulo 12, versos do 3 ao 8. Essa fé se desenvolve ouvindo a voz de Deus, Romanos 10, verso 17, e está disponível a todos aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Essa foi o nosso estudo de hoje, que nós reconheçamos a necessidade de viver e proclamar esse evangelho maravilhoso desse Deus rico em poder, que está nos buscando a cada dia. Nos busca e quer nos salvar e nos levar com Ele para as mansões celestiais. Que Deus te abençoe e que nós possamos crescer e, se for da vontade de Deus, que nós estejamos no céu um dia com Ele, para que Ele nos conte todas as histórias deste mundo e todo o cuidado que Ele teve com cada um de nós desde a nossa geração. Deus te abençoe e fica com Deus.